dia, igreja. Graças e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. Igreja missionária se reúne para adorar a Deus. A todos os amados de Deus, chamados para serem santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Chamada à adoração. Neste momento, convido o nosso irmão Marcelo, que nos eleve a Deus em oração de adoração. Pai Santo, louvamos o Teu nome, ó Pai, por estarmos reunidos mais esse dia aqui na Tua casa, ó Pai, para juntos estarmos aprendendo da Tua Palavra, Te louvando, Te agradecendo, estando em comunhão com os nossos irmãos, com os nossos queridos, ó Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, que o Senhor nos use também como instrumentos, ó Pai, do amor de Cristo, não só na nossa comunidade, Pai, mas principalmente no mundo, Pai, onde nós estamos, Senhor. Que o Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós só temos, ó Pai, a Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, Pai. Obrigado porque já podemos aprender um pouco da Tua Palavra nesta manhã com os nossos irmãos. Obrigado por este local onde nós podemos nos reunir para juntos estarmos em comunhão contigo, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita esse culto que só a Ti nós devemos. Que o Senhor também fale conosco através dos cânticos, através das leituras e principalmente através da pregação da Tua Palavra. Obrigado por tudo, aceita o nosso louvor, nós Te agradecemos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar o hino congregacional, Cantai Todos os Povos, 367, Paixão de Cristo.
Vamos fazer leitura bíblica alternada em João 13, de 21 a 25. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus se glorificará em si mesmo. E logo há de glorificar. João 13, confere, por favor. É de 21 a 25. Tá, então tá diferente aqui no boletim, então vamos corrigir aqui. É João 13, de 31 a 35, tá? Então eu vou ler o 33 agora. Vamos retornar? Vamos fazer novamente, então, desde o início aí do 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também a vós o digo agora: para onde eu vou, não podeis vós ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, e também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? És única esperança que anelo a Deus.
Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? A palavra de Deus diz lá em Salmo 73, versículo 28. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Essa presença de Deus, ela não é descrita apenas como estarmos aqui hoje na igreja física, na igreja local. Mas essa presença de Deus, essa felicidade de estar no Senhor, ela verdadeiramente é um estado de comunhão e felicidade mútuos no Senhor. Então, que a nossa presença não seja apenas física, mas que seja onde quer que estivermos, a comunhão e a verdadeira felicidade do Senhor. Amém? Há um lugar?
Vamos meditar nesta manhã. Hoje nós estamos no domingo de Ramos. Esta é conhecida como a Semana Santa, a semana que antecede ou a semana na qual celebramos a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. No próximo domingo teremos o culto então em celebração à Páscoa do Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus. Mas antes da ressurreição nós tivemos a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós vamos meditar nesta manhã a respeito dessa situação, desse momento também na vida do nosso Senhor. Vamos ter uma oração por iluminação, pedir para que o Tiago ore para a gente. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã. Que o Senhor, ó Pai, nesse momento, abra os nossos corações, o nosso entendimento, expanda a nossa consciência para que entendamos a profundidade e a riqueza da Tua palavra. O Senhor use a pastora Shirley como um instrumento, use o seu estudo, aquilo que ela aprendeu nesses anos todos para traduzir para nós parte da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu vou pedir para o Enzo, cadê o Enzo? Vem aqui, Enzo, por favor. Para que o Enzo faça a leitura do texto para a nossa meditação, já que ele leu um versículo. Então vamos ler o texto todo, Enzo. Pode me ajudar aqui? É o texto nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do 1 ao 11. Ok? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos dizer alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carne. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém, obrigada, viu? Muito bem. É muito comum, né, é muito comum nesse período a gente se preparar. Nós já estamos no período da quaresma, quase no final do período da quaresma. E a gente se preparar, falar a respeito da Páscoa, falar a respeito da ressurreição de Jesus, mas nós podemos entender que a missão de Jesus foi uma missão que ela teve um planejamento, vamos dizer assim. Deus planejou. O que Deus planejou? Planejou enviar o seu Filho e no momento certo, Jesus nasceu. E Jesus viveu durante um período da sua vida ensinando, mostrando o que
era importante para o reino de Deus. Para o reino de Deus, a importância estava nas pessoas, não nas coisas. A importância estava em como o ser humano pecador poderia ser restaurado, como o ser humano poderia se aproximar de Deus. Pois pelo pecado, nós fomos simplesmente distanciados de Deus. E Deus então planejou, primeiramente enviou um povo para anunciar os planos dele para a humanidade. Enviou um povo que pudesse dizer a respeito desse grande amor de Deus por toda a humanidade. Mas não foi o suficiente. Porque Deus, Ele sabia que nós como seres humanos não tínhamos e não temos condições de tomar decisões que sejam decisões que poderiam nos aproximar de Deus. E Deus então providenciou a vinda do seu próprio Filho. E nós vemos que a vinda de Cristo Jesus foi uma vida que demonstrou isso. Jesus, em pouco tempo de ministério, ele conseguiu alcançar muita gente. Ele conseguiu discipular muitas pessoas. Ele conseguiu mostrar que o amor de Deus não é um amor restrito para alguns. Que o amor de Deus é um amor para acolher todo aquele que crê e todo aquele que não crê, mas que pode abrir o coração, porque ele estará sempre receptivo a todo aquele que quer conhecer o amor de Deus. E nós, lendo este texto, nós podemos verificar que aqui Jesus já estava no final da sua caminhada. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele já sabe o que iria acontecer com ele. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, tudo o que ocorre da entrada dele em Jerusalém até a sua morte de cruz, já era do conhecimento de Jesus. Já era a expressão do que Deus havia planejado. E tudo o que ocorre é porque Deus nos amou. Deus nos amou e por isso Jesus foi e entrou em Jerusalém. Porque se não fosse por esse amor, ele poderia ter tomado qualquer decisão. Ter se desviado, ter fugido, ter dito, não vou morrer pela humanidade. O peso é muito grande. Mas Jesus, obediente, servo, ele seguiu os passos que Deus já havia pensado para que nós pudéssemos ter um lugar na presença de Deus. Então, nesta manhã, vamos meditar a respeito dessa entrada, o que significa essa entrada. Alguns aspectos são interessantes aqui neste texto. Em primeiro lugar, podemos pensar no transporte de Jesus. Jesus não chegou lá numa limusine, Jesus não chegou em Jerusalém num cavalo muito vistoso, caríssimo, que era muito usado pelos reis quando entravam nas cidades. Jesus não utilizou de meios que pudessem chamar a atenção, dizendo, eu sou todo-poderoso, eu posso fazer, eu posso porque eu sou o dono do mundo, então tudo que está no mundo é meu. Jesus orienta os seus discípulos para que tomem um jumentinho. E o que isso significa quando lemos? Algumas questões são colocadas aqui diante de nós. Em primeiro lugar, representando a humildade de Jesus. Por mais que ele pudesse fazer algo que fosse estrondoso, algo que chamasse a atenção do povo e dos governantes, Jesus decidiu dar continuidade ao seu trabalho, ao seu ministério, mesmo caminhando para a morte. E o texto nos diz que ele orienta para que se busque um jumentinho, um jumento. E essa humildade, ela se reflete nessa contraposição. Para que servia o jumento? Porque ele era utilizado pelo povo.
O jumento é sinônimo de trabalho. Era com o jumento que se arava a terra, que se cuidava da plantação. Era com o jumento que fazia o transporte em cidades próximas. Era com o jumento que se buscava a locomoção e tudo aquilo que era necessário para a vivência diária. O jumento, então, representa o trabalho, representa a vida, representa o dia a dia, representa situações em que aquelas pessoas viviam e que elas podiam, assim, ter a sua vida mais facilitada, vamos dizer assim. E por que não um cavalo? E aí a gente vai dizer, mas isso não era muito comum? Sim. Os cavaleiros, aqueles que tinham poder, os reis que entravam nas cidades, como eu disse, eles entravam de forma pomposa. Porque eles tinham o melhor instrumento para a locomoção. O melhor animal. Aquele que era considerado a raça pura. Porque eles queriam mostrar o que com isso? Que eles tinham poder. Jesus tinha todo o poder. Ele mesmo disse, todo o poder me foi dado. Mesmo assim, ele pede para que preparem e que tragam um jumentinho. Trabalho era o que Jesus estava demonstrando nessa atitude. Humildade era o que ele estava demonstrando nessa atitude. E paz. O cavalo era usado para a guerra. Para guerrear, ninguém ia levar um jumento. Imagine na guerra contra um inimigo e de jumento. Provavelmente não ganharia a guerra. Ou não lutaria de forma com igualdade. Então o jumento representava o trabalho e o cavalo representava a guerra. E Jesus estava naquela entrada mostrando que ele era o príncipe da paz. Que ele era o enviado de Deus para dizer que as normas do reino de Deus são diferentes das normas da sociedade. E aí pensando hoje, o que será que prevalece? Será que prevalece o serviço, a humildade? Ou está prevalecendo em nosso mundo o poder? Já não mais representado por cavalos, mas sim por armas super poderosas. Representado este poder por equipamentos que agridem, que matam de tal forma que os humildes, que a população não tem nem como se defender. E cada vez mais nós percebemos que está se sofisticando aquilo que leva à morte. E nós encontramos nesse texto Jesus, o príncipe da paz, entrando na cidade, montado em um jumento. Mas também encontramos neste texto que essa entrada de Jesus, ela traz ao nosso coração também uma resposta, uma obediência. Resposta de Jesus ao propósito de Deus para a vida dele. A resposta de Jesus foi: eu vou entrar, e eu não vou ficar tão seduzido pelo que vai acontecer, porque eu não perco a minha meta, eu não desvio o meu olhar, porque como vimos, Jesus entra em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, ao demonstrar a sua humildade, neste primeiro momento não há uma preocupação, mas ele diz que é o rei, ele diz que veio salvar, ele veio, quem sabe, ocupar o lugar dos poderosos, porque é o Messias. Mas ele entra dessa forma. Vamos desacreditar, porque nós estamos esperando algo que não estamos vendo. Mas mesmo assim, o povo ficou seduzido por aquilo que havia ouvido. E nos diz o texto
que muitos perguntavam: que alvoroço é esse? O que está acontecendo? Alguns nem sabiam do que realmente iria acontecer, que Jesus seria morto. Mas muitos estavam atrás de Jesus por muitas razões. Queriam ser curados, outros queriam ver os milagres, outros queriam ter uma palavra de Jesus, outros queriam, na verdade, apenas acompanhar por curiosidade. Mas a palavra nos diz que Jesus entrou e, ao ser recebido com vestes colocadas no chão, com aquele todo aparato que era próprio para o recebimento de uma autoridade, do rei, ramos de árvores, enfim. Quando Jesus entra em Jerusalém, alguns dizem: esse é o nosso rei. Mas o que estava esperando? Que Jesus chegasse lá, diante do poder romano, e dissesse: agora saiam daí desse trono, que esse trono é meu. E Jesus entrou humildemente, mostrando que o trabalho dele não era para derrubar aqueles tronos, mas era para apresentar o trono de Deus, era para mostrar o poder de Deus, que estaria levando para morrer numa cruz. Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que se coloca em obediência diante de Deus, que se esvazia, que se torna ser humano e que se apresenta aos pés da cruz, sabendo que logo estaria pendurado nela. É esse Jesus que a palavra de Deus nos apresenta. Não é o Jesus que iria fazer uma rebelião e queria dizer que os romanos estavam expulsos de Jerusalém, ou os sacerdotes, mas um Jesus que foi mostrar um caminho que nenhum sacerdote poderia fazer, um caminho que nenhum poderoso, nenhum escriba, muito conhecedor das leis, poderia fazer. Jesus foi mostrar o caminho que traz salvação, que traz libertação, um caminho que nos torna pessoas, homens e mulheres, de todas as idades e de todos os lugares, melhores em sua humanidade, que é o que estamos precisando hoje. Aliás, desde que o ser humano existe, mas hoje percebemos o quanto que a humanidade é desprezada pelos próprios seres humanos, quando não se importam com o outro, quando acham que crianças que perdem nos cruzamentos da cidade é normal, quando veem que pessoas dormem ao relento, isso aí é porque não quis trabalhar. Quando olham para o mundo em guerra, como nós estamos vendo, mas está longe de nós, né? Quanta gente tem agradecido: Jesus, muito obrigado, porque nós não estamos nessa região da guerra. Eu digo que isso é vergonhoso, porque nós precisamos interceder. Nós somos abençoados, mas aqueles que estão nessas regiões, que não tem para onde ir, que estão fugindo porque não querem morrer, nós temos que reconhecer que a igreja tem que se colocar de joelhos e pedir que o Senhor derrube esses poderosos, porque fazem parte da humanidade, porque são nossos irmãos e irmãs. E assim, a gente não pode pensar que essa mensagem que Jesus traz, nessa entrada em Jerusalém, é uma mensagem para a gente dizer: ainda bem. Ainda bem que não acontece comigo o que aconteceu com aquele meu irmão. Devemos nos colocar de joelhos diante de Deus e pedir que Deus tenha misericórdia. Não só daqueles que estão sofrendo, mas misericórdia de cada um de nós, misericórdia da igreja dele, que não se manifesta, que não se pronuncia, da igreja de Cristo Jesus que está espalhada pelo mundo, mas que não diz que nós seguimos o príncipe da paz. E que o mundo pode ser um mundo diferente, mas para isso tem que se render aos pés de Cristo Jesus. E assim,
nós vemos que Jesus, obediente, nos ensina que a igreja também deve ser obediente. Uma igreja desobediente tende a buscar atalhos. Esse caminho está muito perigoso. Embora nós tenhamos as vestes, tenhamos talvez ramos diante de nós, mas é um caminho muito perigoso. Jesus não viu se aquele caminho era perigoso. Ele viu que aquele era o caminho. E o nosso caminho não é fácil. O caminho do cristão não é fácil. O caminho do cristão é um caminho cheio de situações que tentam nos afastar. Seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, no nosso trabalho. Todos os dias nós temos diante de nós desafios. A vida, o caminho do cristão é um caminho em que precisa de perseverança para que não nos afastemos do Senhor. E aconteça o que acontecer. Assim como Jesus foi levado à morte, aconteça o que acontecer, a gente precisa ser obediente ao que o Senhor quer de nós. E ainda, esse texto nos mostra que existe essa aclamação. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, que é uma aclamação aparente. Ela é aparente. Porque este mesmo povo que aclamou a entrada de Jesus em Jerusalém será o mesmo povo que irá, em momento seguinte, acusar Jesus ou escolher Jesus para morrer na cruz. É o mesmo. Quantas vezes nós também escolhemos Jesus para continuar morrendo? Nós sabemos que Jesus ressuscitou, mas a gente, através da nossa vida, nós crucificamos Jesus. Ao invés de crucificarmos o nosso eu, crucificarmos aquilo que nos afasta de Deus, ou deixar, ao carregar a cruz, deixar Cristo agir em nossa vida, nós crucificamos Cristo de novo. Quando fazemos isso? Quando nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo Jesus, envergonhamos o Evangelho. E como envergonhamos o Evangelho? Quando falamos em nome de Deus e agimos de outra forma. Quando o poder toma conta da nossa vida e nós nos esquecemos que fomos chamados para servir e não para exercer o poder sobre os outros. Quando nós nos esquecemos que fomos e aprendemos com Jesus que devemos lavar os pés uns dos outros e nós queremos mesmo que o nosso pé seja lavado. Só o nosso. Assim, aclamação aparente é quando a igreja, quando aqueles que se dizem cristãos, evangélicos, seja lá a nomenclatura que damos a nós mesmos ou que a sociedade nos dá, quando nós simplesmente deixamos de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Envergonhamos o Evangelho muitas vezes. Muitas vezes pensamos, mas quem envergonha o Evangelho é aquele líder lá que roubou o dinheiro da igreja. É aquele lá que se mexeu, se envolveu com corrupção, que aliás a gente vê sempre, né? Aquelas pessoas estão envergonhando o Evangelho de uma forma, e nós envergonhamos o Evangelho quando não defendemos a fé cristã. Nós envergonhamos o Evangelho quando não colocamos os dons que nós recebemos de Deus à disposição de Deus. Nós envergonhamos o Evangelho quando pensamos, eu sou mais eu. E todo mundo tem que me aceitar. Nós envergonhamos o Evangelho quando a gente não se coloca humildemente diante do Senhor, dizendo, Senhor, molde a minha vida segundo o teu querer, para que a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. Envergonhamos o Evangelho e a nossa aclamação, às vezes pode se tornar como a aclamação daquele povo. Aclamamos Jesus que foi morto na cruz como nosso Salvador,
mas não demonstramos na nossa vida o que significa ser salvo por Cristo Jesus. Assim, nesta manhã de Ramos, não temos nenhum ramo aqui, né? Nesse ano não pensamos no que significa isso. Mas que não seja a ausência de algo material para nos lembrar que Jesus é o Jesus do trabalho, da ação. Que Jesus é o Jesus da obediência. E que Jesus é o Jesus que deve ser aclamado em nosso coração e em nossa vida, para que a gente tenha ações no mundo em que a gente está e o nome dele seja conhecido e proclamado de todo o coração. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nesta semana, principalmente, todo o ano, mas principalmente nessa semana, nos colocarmos diante do Senhor e perguntarmos: Senhor, o que eu não tenho feito para te agradar, para ser obediente, e o que eu não tenho feito para que o teu reino seja conhecido por muitos que ainda não entregaram a vida no teu altar. Que seja a semana da reflexão, porque Jesus morreu por nós. E a nossa alegria é que Deus o ressuscitou dentre os mortos para nos tornar seus filhos e filhas. Que Ele nos abençoe. Amém. Na última reunião da Assembleia, a última Assembleia que tivemos no ano passado, foram eleitos os nossos irmãos, presbítero Rodrigo da Conceição Geraldes e a nossa irmã Juliana Carolina Baldino de Carvalho Mendes. Nosso irmão Rodrigo para o presbiterato e a nossa irmã Juliana para o diaconato. E nós vamos proceder à ordenação da nossa irmã Juliana e à investidura do nosso irmão Rodrigo e da nossa irmã Juliana. Nós convidamos os dois para que venham aqui à frente. Nós vamos então proceder esse momento, que ele é mais do que um ritual, é mais do que uma ordem constitucional. Ele significa a disponibilidade e a disposição para servir a Deus. A gente serve a Deus de muitas maneiras, mas quando a congregação nos elege, quando nos tornamos parte da direção de uma igreja, nós temos uma responsabilidade a mais. Que não é a responsabilidade de, agora eu sou um oficial, eu mando. Agora eu sou um oficial, eu sirvo mais. E é no serviço que aprendemos com Jesus. Às vezes a gente quer um cavalo para caminhar na vida cristã, né? Mas, a exemplo de Jesus, a gente tem que aceitar o olho de jumentinho. É isso mesmo. E reconhecer que é quando nós nos colocamos à disposição de Deus, que é o nome dele, é engrandecido e é exaltado. Hosana, ao filho de Davi, não é só uma frase ou algo de efeito. É o reconhecimento que ele é o enviado de Deus e que por intermédio do Espírito Santo de Deus somos chamados para participarmos do reino, como pessoas salvas por Cristo Jesus, mas também para trabalharmos por este reino. Então que vocês tenham na vida de vocês, né, essa caminhada com essa ideia mesmo que temos no texto. Do que Jesus fez em obediência ao Deus, ao nosso Pai. E nós entendemos que é um momento muito especial na vida de vocês e na vida da igreja. Porque a igreja às vezes pensa, nós escolhemos, agora eles que façam. Nós escolhemos e estamos juntos.
E a Igreja Presbiteriana Independente, a terceira, IP de Guarulhos, observando as disposições da Constituição da IPI do Brasil e a lei complementar, elegeu para o presbiterado dessa igreja o nosso irmão Rodrigo e para o diaconato a nossa irmã Juliana. E como pastora dessa comunidade, cumpre com os demais presbíteros da igreja ordenar e investir os irmãos. Por isso, nós convidamos os presbíteros presentes que estejam aqui conosco nesta cerimônia. E embora nós tenhamos dons diferentes, somos todos chamados juntamente para sermos a igreja com um ministério no mundo dirigido pelo Senhor ressurreto. Todos os ministérios da igreja procedem do ministério do Senhor Jesus, que também o sustenta. Ele é nosso profeta, sacerdote, rei e o ministro da aliança da graça. Pela atuação da palavra do Espírito de Deus, Cristo chama, reúne e envia a igreja, concedendo-lhes dons a fim de participar do seu ministério. Todos os irmãos são chamados. Todos os membros da igreja de Cristo Jesus são chamados. E os membros vocacionados para a responsabilidade do presbiterado e do diaconato têm funções mais específicas, mas nenhuma é maior do que a de todos os irmãos, de todos os membros da igreja. Por isso, a igreja hoje se alegra ao ordenar nossa irmã Juliana e ao investir nossa irmã Juliana como diaconisa e o nosso irmão Rodrigo como presbítero, que estava em disponibilidade. Voltando, portanto, para a ti. E faço algumas perguntas para vocês. Juliana, para que a sua fé em Deus e integridade do propósito sejam declarados diante dele e seu povo, você deverá responder as seguintes perguntas. Crê e confessa serem as Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática? Sim. Confirma aceitar o sustento dos símbolos de fé adotados pela IPI do Brasil, bem como a sua estrutura funcional, governo e disciplina? Sim. Declara disposição para atuar responsável e fielmente na Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus? Sim. E está disposta a empenhar-se com todas as suas forças na busca da paz, do crescimento e da unidade da igreja? Sim. Nosso irmão irá responder as perguntas também constitucionais. Confirma aceitar e sustentar os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como as Escrituras do Antigo e Novo Testamento, como regra de fé e prática? Sim. Sim. Embora ele já tenha sido ordenado e responder essas perguntas, como foi eleito, nós refazemos as perguntas. Declara disposição para atuar responsavelmente na vida da igreja, correspondendo à vocação de Deus? Sim. E está disposto a empenhar-se com todas as forças na busca da paz, do crescimento e da unidade da igreja? Sim. O Senhor abençoe vocês e conceda graça para serem fiéis às declarações que vocês acabam de fazer. Vamos nos colocar em pé e vamos responder também às seguintes perguntas. A igreja aceita nosso irmão Rodrigo e nossa irmã Juliana como presbítero e diaconisa eleitos por Deus pela eleição da congregação? Sim? Sim. Promete apoiá-los, ouçam bem, apoiá-los, respeitá-los nas decisões e liderança do serviço de Jesus Cristo, o único cabeça da igreja? Sim? Sim. Vamos anotar quem respondeu, para depois, certo? Que o Senhor os abençoe e conceda a graça de serem fiéis às declarações que acabaram de fazer.
Nós vamos ordenar nossa irmã, Juliana, e logo após faremos a investidura. Vamos pedir para que a Juliana se ajoelhe. Vamos participar desse momento de ordenação. Vamos fazer nossas mãos. Deus de toda a glória, o Senhor presente conosco nesta manhã, aqui neste culto que está sendo dedicado a Ti. Nós te agradecemos pela vida da Juliana, Senhor. E nós pedimos que o Senhor dê coragem, força, que dê tudo o que for necessário para que a Tua serva cumpra a missão que o Senhor deste a ela, Senhor. E que ela, neste momento em que as mãos estão sobre a sua cabeça, possa reconhecer que foi escolhida por Ti para fazer parte deste ministério, Senhor. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a dirija e que o Senhor em todos os momentos possa fortalecê-la para que a Tua glória seja reconhecida através da vida e do trabalho dela. E para que tudo o que for realizado através de suas mãos possam abençoar a Tua igreja e abençoar todos aqueles que o Senhor colocar no caminho dela. Nós te agradecemos e nós pedimos que o Senhor aceite em Tua presença esta nossa filha como ordenada para o ministério de diaconia desta igreja local. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Juliana, Rodrigo, agora a diaconisa Juliana, presbítero Rodrigo, vocês estão investidos para o ministério para o qual vocês foram chamados. Deus os abençoe. E que vocês sempre procurem no Senhor, na palavra de Deus, tudo o que for necessário para conduzir o povo de Deus, como presbítero, como diaconisa, como membros desta igreja, conduzir o povo de Deus, porque vocês também fazem parte do pastoreio de Deus aqui nesta igreja. Deus os abençoe. Agora, nós declaramos, vocês agora investidos e podem pegar o jumentinho de vocês que conversam. Deus os abençoe. Vamos ter o nosso cumprimento, vamos nos cumprimentar com o shalom do Senhor. Estamos encaminhando para o final deste culto e vamos assim cumprimentar e nos abraçarmos, desejando a paz do Senhor. Cantemos.
Vamos todos fazer a oração que o Senhor nos ensinou e assim caminharmos para o encerramento do culto nesta manhã. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. recebei a bênção. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos nos assentar para ouvirmos o pós-lúdio.